Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, onde somos chamados, a partir da experiência de Tomé, a fazermos também a experiência do Senhor ressuscitado, que é a fonte da misericórdia, que é aquele que quer vir ao nosso encontro, que quer nos dar misericórdia. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São João, dos versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amados e amadas de Deus, temos 2 aparições do Senhor ressuscitado aos seus discípulos, primeiro sem Tomé, depois com Tomé. O Evangelho se inicia dizendo que dia o ressuscitado aparece para os seus discípulos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, quer dizer o domingo. O ressuscitado sempre aparece para os seus, o ressuscitado sempre se faz presente no meio dos seus. E diz o texto do Evangelho: estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Estão com as portas fechadas. Jesus entra, Jesus se coloca no meio deles. Amados e amadas de Deus, o ressuscitado não pertence mais ao nosso mundo. O seu corpo não é mais um corpo físico como o nosso. O ressuscitado pertence ao mundo de Deus. O seu corpo já é, usando uma expressão de São Paulo, um corpo pneumaticon, um corpo espiritual. Por isso ele passa pelas portas, por isso os ambientes estão fechados, ele se coloca no meio, porque assim é a nova realidade do Senhor agora ressuscitado. E Jesus deseja aos discípulos o dom da paz. A paz esteja convosco. O ressuscitado é aquele que dá a paz. Ele é portador da paz.
E o evangelho continua, depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que tinham as mãos de Jesus? As mãos de Jesus continham as chagas. As mãos de Jesus tinham sido furadas pelos cravos. Elas contêm as chagas de Jesus. O lado contém a ferida da lança, que agora também é gloriosa. Quer dizer, o ressuscitado, ele contém, é ele mesmo que foi crucificado e que agora está ressuscitado. E por isso suas mãos contêm a marca dos cravos. O seu lado contém a marca da lança. São as chagas gloriosas do Senhor. E Jesus agora de novo deseja a paz aos discípulos. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. O ressuscitado é aquele que nos dá a paz, é aquele que vai criando nos nossos corações a condição de sermos verdadeiramente portadores da paz. Jesus agora dá a missão para os discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ele foi enviado pelo Pai, agora ele envia os discípulos. Os discípulos são aqueles que devem ser testemunhas do Senhor ressuscitado. Os discípulos são aqueles que devem levar adiante a missão de Jesus. Jesus foi enviado pelo Pai, agora ele envia os discípulos. Os discípulos devem ir em seu nome, devem levar adiante a sua missão. E agora Jesus dá o Espírito para os discípulos. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. É o ressuscitado, amados e amadas de Deus, que dá o Espírito, que é portador do Espírito. No Evangelho de São João, Pentecostes é colocado logo depois da ressurreição. O ressuscitado é aquele que dá o Espírito. Diferente da obra de São Lucas, onde 40 dias depois o ressuscitado vai ao Pai e agora do Pai ele manda o Espírito. Não, no Evangelho de São João, o ressuscitado sopra sobre os discípulos e lhes dá o Espírito Santo. E dá o poder de perdoar os pecados. A igreja, amados e amadas de Deus, continua a fazer na história aquilo que Jesus mandou. Ela continua a perdoar pecados. Ela continua a dar misericórdia. Por isso, esse domingo é domingo da Divina Misericórdia. Domingo onde cada um de nós é convidado a abrir o coração, a vida, a existência e deixar com que o amor misericordioso faça história na nossa vida. Faça história na nossa existência. Abrir-se ao amor misericordioso do Senhor. Mas tinha alguém que não estava na comunidade naquele dia, Tomé. Tomé não estava na comunidade naquele dia. E os outros discípulos vão dizer para Tomé, vimos o Senhor. Mas Tomé é o homem cético. Tomé é o homem que precisa ver para crer. Precisa tocar para crer. E então Tomé vai dizer, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé é chamado, amados e amadas de Deus, a ser o primeiro a crer sem ver. Mas Tomé, ele não responde a essa vocação a qual ele foi chamado. Ele precisa ver para crer. Tanto que o Evangelho vai dizer depois que nós somos mais felizes que Tomé. Jesus vai dizer, acreditaste porque me viste, bem-aventurados que creram sem terem visto. Quer dizer, nós somos mais felizes do que Tomé, porque nós cremos sem termos visto o Senhor. Nós recebemos da igreja a mensagem, o anúncio da sua ressurreição. Nós recebemos o anúncio do Senhor. E nós nos colocamos na dinâmica da fé, aquilo que Tomé não conseguiu. Então, o Evangelho vai dizer, 8 dias depois, quer dizer, o primeiro dia da semana, o ressuscitado se coloca agora no meio dos discípulos de novo. Tomé está com eles. Jesus, de novo, lhes deseja o dom da paz, a paz esteja convosco. Depois de ser Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado.
E não sejas incrédulo, mas fiel. Quer dizer, veja que sou eu mesmo. Veja a marca dos cravos nas minhas mãos. Veja a lança do meu lado. Tomé, não sejas incrédulo, mas fiel. Então Tomé faz aquela provisão de fé, meu Senhor e meu Deus. Tomé reconhece que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o tudo da sua vida. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a experimentarmos o amor misericordioso de Deus nesse domingo da Divina Misericórdia. Que o encontro com este Evangelho, com essa palavra de Deus, nos ajude verdadeiramente a percebermos que o Senhor está no meio de nós, o Senhor se deu aos discípulos, o Senhor verdadeiramente apareceu para eles, eles experimentaram o Senhor, eles viveram da presença do Senhor. Nós hoje vivemos da presença do Senhor de uma forma nova. O Senhor vai se dando a nós através da palavra, através da Eucaristia, através do irmão, através da oração. Nós podemos falar com Ele. Por isso, a nós é dito hoje, bem-aventurados que creram sem terem visto. Nós somos bem-aventurados porque cremos sem termos visto. Que este Evangelho nos ajude a continuarmos a crer, sem ver, que este Evangelho nos ajude a crescermos cada vez mais no nosso caminho da fé. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.